Fala galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá. Iniciando a aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a pirâmide etária, ou seja, a estrutura da população por idade e sexo. Ela foi elaborada pelo IBGE, com a intenção de avaliar a população, por faixa etária e sexo, masculino e feminino. Com esses dados, é possível avaliar como a população atual está se desenvolvendo, e também serve como comparativo com os anos anteriores, avaliando o crescimento da população e os números de idosos, como está o andamento da população, se está crescendo o número de idosos ou se está crescendo o número de crianças. Quanto mais a pirâmide ela vai perdendo o formato, ou seja, temos o modelo da pirâmide, a base larga e vai se afunilando. Quanto mais a pirâmide vai perdendo o seu formato, ou seja, ela vai mudando a estrutura dela, a base larga apresenta um número expressivo de crianças. Então, se eu tenho uma pirâmide bem formada, a parte da base dela, então eu vou ter um número expressivo de crianças, tá? A partir do momento que esse número de crianças começa a diminuir, começa a crescer o número, de adultos, então essa pirâmide ela acaba perdendo o seu formato. Vocês podem até dar uma olhada depois na apostila, na página 57, tem um modelinho de 3 pirâmides etárias. A gente pode estar mostrando aqui a de 1980, de 2000 e de 2010. Então dá para a gente ter um comparativo certinho ali do modelo da pirâmide etária. Então aqui dá para explicar melhor. Dos anos 80, 2000 e 2010. Repare que a base ela começa a perder um pouco comparando-se com anos 80. Ela vai ficando mais fina, ou seja, quanto mais alto ficando, aqui vai chegando o número de idosos, 60 anos para cima. Então repare que em 2000 já começou a haver uma mudança, ou seja, houve já um aumento já, do número de adultos, porém ainda tinha um número expressivo de crianças. Começou ainda a haver um aumento aqui na questão dos idosos comparando com 1980. Já em 2010, esse é o último gráfico, O IBGE realiza de 10 em 10 anos. O número de adultos está aumentando, o número de crianças está diminuindo e o número de idosos, porém, também está aumentando. Então, em cima disso, o governo faz várias políticas voltadas para esse aspecto. Se o país está perdendo muito número de crianças, eles vão procurar o porquê que não está tendo um aumento expressivo do número de nascimento de crianças. E o legal é que também está aumentando o número de idosos. Então, para isso, o governo tem que fazer alguns programas de incentivo para os idosos estarem se exercitando, procurando mais o médico, fazendo os preventivos com os seus médicos, enfim. E o porquê, que está havendo essa diminuição do número de crianças com o tempo. Isso não só do Brasil, tá, gente? Se a gente pegar a Europa, isso já está desde os anos 80, já está havendo essa mudança. Para a gente está sendo agora a partir dos anos 2000, essa mudança expressiva na diminuição do número de nascimento de crianças. Por quê? Qual o motivo? Um dos motivos, vamos lá, é que existem também a mulher no mercado de trabalho. Mas antes de eu falar nisso, eu estava esquecendo de falar sobre uma coisa. Reparem depois nesse gráfico que ela vai ter um número maior de mulheres do que homens. O número de mulher ela é ligeiramente maior do que os homens, 51% de mulheres contra 49% dos homens. E a taxa de mortalidade de homens é maior do que os de mulheres, Daí, uma média maior de mulheres. Por que acontece isso? Porque a mulher ela se cuida mais, A mulher, quando vai atingindo uma certa idade, ela começa já a procurar um médico, Ela, antes de ter uma doença, alguma coisa, ela já procura o médico para poder estar fazendo já
uma prevenção, né, para que uma doença não venha a ocorrer. Então ela começa a procurar um exercício físico, ela começa a fazer algumas atividades. Já o homem, ele já tem essa demora um pouco para poder correr atrás disso. Então muitas vezes o diagnóstico acaba sendo tardio, né, de uma prevenção de uma doença, por exemplo. E então por isso que a taxa de mortalidade na parte dos homens é um pouco maior, né? Então voltando um pouco agora com relação ao número, a diminuição do número de nascimento de crianças. Primeiro, vamos falar da mulher no mercado de trabalho, a entrada da mulher no mercado de trabalho. Praticamente a participação da mulher aumentou, né, nos últimos 30 anos, e essa participação, houve uma grande competição no mercado de trabalho, e com esse aumento da competição das mulheres no mercado de trabalho, as mulheres acabam optando por ter uma carreira, por dar seguimento aos seus estudos, e por esse motivo ela acaba não muito tendo tempo assim de estar cuidando, de ter um filho, enfim, ela não quer deixar numa creche o dia inteiro numa escola, então ela opta por não ter um filho. Então nesse sentido ela acaba ficando mais tempo trabalhando, dedicando a sua carreira profissional. Então isso é um dos motivos, tá, dessa diminuição. Também tem um outro fator, né, que 86% da população brasileira vive na zona urbana. Isso faz com que também o custo de vida na área urbana ela é mais cara, né? Então, para você ter uma família com 3 filhos, 4 ou mais, já acaba tendo um gasto maior, né? Então, a família já planeja hoje para no máximo 1 ou 2 filhos, né? Isso se optarem por não terem também, né? Por essa questão, o custo de vida alto, né? Isso é um dos fatores, né, que faz com que a diminuição expressiva no nascimento de crianças do decorrer do tempo, e o aumento também dos idosos é por conta dos cuidados, né, que estão tomando, né, com o tempo, né? Outro fator também que desde os anos 80 houve um aumento das vacinações, descobertas de vacinas, de antibióticos passaram a estar fazendo com que essas taxas de mortalidade acabam caindo, né? Tanto na mortalidade infantil, né, também, quanto na mortalidade aí dos idosos. Tá ok, gente? Então, vou deixar as atividades aí na descrição para vocês. Hoje a gente falou somente sobre a pirâmide etária, tá, da população brasileira. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa, pega ou digita no Google alguma coisa, falando sobre a pirâmide etária da Alemanha, para vocês terem uma noção. Depois peguem também a pirâmide etária de um país da África. Pode ser Etiópia, pode ser Congo, vocês podem escolher uma lá, tá? Para vocês terem uma noção de como que é na Alemanha, que é um país europeu já desenvolvido, onde o nascimento de crianças é muito pequeno, e vamos pegar um país africano, onde ainda o nascimento, né, é muito expressivo. E o do Brasil tem na apostila, na página 57, tem 3 modelinhos de pirâmide etária do Brasil, repetindo, dos anos 80, 2000 e 2010. Tá ok, pessoal? Então eu vou deixar as atividades ali na descrição para vocês, e qualquer coisa comenta lá, que eu vou estar dando uma olhada, e na próxima aula a gente pode até fazer um comentário sobre isso. Tá ok? Fica assim então. Valeu, galera. Até mais.